Nonatinho, boa tarde, seja bem-vindo aqui mais uma vez. É sempre uma satisfação poder contar com a sua participação com a gente aqui no nosso Jornal Integração, tudo bem? Boa tarde, Clésio, boa tarde toda a equipe aqui da Rádio Atitude, boa tarde a todos os ouvintes. O prazer é todo meu de poder estar participando mais uma vez deste jornal que tem uma audiência tão grande em nossa região e que presta um serviço tão importante de informar a todos sobre assuntos importantes e de certa forma ajuda a formar também opiniões, consciência social, cidadã. Então, meu prazer manifestado por estar aqui. Muito bem. Nonatinho, antes da gente entrar aqui na nossa pauta principal, alusiva aos 66 anos de Irauçuba, eu queria tocar em dois assuntos também importantes. Um deles é esse último resultado divulgado agora, Irauçuba em primeiro lugar entre os municípios do Vale do Curu, na avaliação do Previne Brasil. E eu queria saber de você o que isso representa, qual a importância disso, esse resultado na prática para o município, o que representa Irauçuba, que tem feito nesses últimos anos especialmente investimentos importantes na área da saúde, e isso é reconhecido pela população, né? A gestão de saúde pública é difícil demais em todo o nosso país. Existe uma demanda muito grande pelos serviços de saúde, haja visto que a grande maioria da nossa população é população que não dispõe de condições de pagar plano de saúde particular, então o serviço público é muito demandado. E os municípios de interior, como é o nosso caso, têm uma dificuldade muito maior. Poucos recursos, muita demanda. A maioria da população usa do serviço público de saúde e isso torna um desafio enorme. E poder ver o nosso município sendo tão bem avaliado pelo Ministério da Saúde, em uma pontuação de 0 a 10, o município quase fecha, quase tira o 10, foi mais de 9 a pontuação, é muito bom, dá uma satisfação positiva de ver que o esforço da administração do município existe e que isto é atestado de maneira objetiva, concreta e pelo próprio Ministério da Saúde. Isso é bom no sentido de dizer que o trabalho está sendo feito, é bom no sentido de dizer que abre portas para melhorar esse trabalho a partir do momento que, quando evolui a sua avaliação, também melhora o repasse de recursos na área e aí ajuda a manter as muitas necessidades que o município tem e que precisa atender. Então eu aqui aproveito para parabenizar todos os servidores da atenção básica do município, a gestão de saúde, a prefeita do município, que tem um compromisso enorme com a política pública de saúde, e a todos os usuários do município, que são os principais contemplados com o serviço público de qualidade. Muito bem, inclusive nós temos uma entrevista acerca desse assunto com a secretária Érica Pinheiro, secretária de Saúde do município de Irauçuba. Se não for possível hoje ainda, a gente veicula na segunda-feira aqui no nosso Jornal Integração. E o outro ponto, Nonatinho, você entende muito bem de articulação, de diálogo, e a gente teve agora recentemente uma articulação do deputado federal Danilo Forte junto ao governo do estado. Inclusive hoje, daqui a pouquinho, por volta das 14 horas, deve acontecer mais um encontro importante, onde o governo do estado assina um acordo junto à empresa Paquetá, sua diretoria executiva. Esse acordo que vai viabilizar ou assegurar exatamente a manutenção de postos de trabalhos que são gerados aqui no estado atualmente por essa indústria que é extremamente importante. Tem também o polo lá de Irauçuba, tem aqui em Tapajé, tem Uruburetama, tem Pentecoste, e é uma pauta extremamente importante. Eu queria que você falasse exatamente da importância dessa articulação, desse diálogo, dessa intervenção do deputado Danilo Forte nesse ponto. Emprego é fundamental para o desenvolvimento de qualquer município, estado, nação. Então deve ser tratado como uma política essencial. E aqueles agentes políticos que representam o povo têm a obrigação
de atuar de maneira firme pelo êxito, pelo bem destas políticas voltadas para o mercado de trabalho. Então, o deputado Danilo Forte, de certa forma, ele correspondeu neste momento de uma maneira muito positiva à confiança que foi depositada nele pela grande maioria dos cidadãos aqui do município de Tapajé, de Irauçuba, que são municípios que são contemplados com a existência da empresa Paquetá. Então, o deputado cumpriu muito bem o seu papel ao buscar criar um espaço de diálogo diretamente com o governador do estado. Haja visto, diante da seriedade do assunto, requeria uma tratativa mais séria, onde talvez o debate apenas nos espaços técnicos não fosse render o resultado necessário, porque a situação era muito grave. Então ele foi falar direto com o governador, conseguiu este encontro com o governador, apresentou os prejuízos que seriam gerados aqui a milhares de pessoas, havendo uma paralisação total da empresa Paquetá, e a partir de informações que pôde colher junto à empresa Paquetá, inclusive o Cleomar, que é gerente aqui na empresa em Tapajé, o Cleomar ajudou muito fazendo ponte e fornecendo, subsidiando o deputado de informações, de maneira que a empresa colocou que, havendo uma ajuda do governo do estado em repassar créditos que ela teria direito a receber, créditos fiscais que teria direito a receber do estado, ela teria condições de se reerguer e, portanto, manter e, inclusive, reintegrar a sua estrutura de produção, sua estrutura de pessoal. E assim, a partir desse diálogo, o governador foi bastante sensível a isto, dispôs a dialogar, negociar e chegar ao acordo que será celebrado, portanto, agora à tarde. Um ato muito importante para a nossa região, que aqui eu aproveito para parabenizar ao deputado Danilo Forte por ter cumprido tão bem o seu papel, fazendo, portanto, este protagonismo de luta em defesa realmente daquilo que a população precisa, das reais necessidades da população. Muito bem, 12 horas e 37 minutos, agora já são 12h37, a gente está conversando com o Donatinho Souza, ex-prefeito do município de Irauçuba. E agora a gente entra aqui na nossa pauta principal, que eu convidei exatamente nesse sentido, Donatinho, alusivo exatamente ao aniversário, ainda estamos nesse clima de aniversário, 66 anos de emancipação política do município de Irauçuba. E a gente fala exatamente de toda essa sua contribuição dada ao município nesses últimos anos, né, desde a sua entrada diretamente na política. E aí eu fiquei aqui pensando exatamente de que forma a gente pode iniciar essa conversa, fugindo até um pouquinho do que seriam as perguntas mais óbvias, para tentar exatamente tirar aqui o máximo de informações, né? Admiro muito a sua pessoa e acredito que cada momento de debate ou de entrevistas como esse que estamos propondo aqui é sempre muito rico para a gente conseguir exatamente extrair o máximo de informações e do seu conhecimento. E me veio aqui exatamente uma pergunta nesse sentido, Donatinho, se a gente fosse aqui fazer um comparativo da Irauçuba lá do início, quando você ingressou na política, quando você mais diretamente ingressou na política partidária, né, teve sucesso, êxito no seu primeiro mandato, na sua primeira disputa, e a Irauçuba de hoje, né, que festeja aí os 66 anos, e se eu lhe perguntasse aqui por que Irauçuba hoje é uma cidade melhor de se viver, o que você responderia? Responderia que o povo de Irauçuba tomou uma decisão de mudar a sua história. Tomou a decisão e agiu com veemência, com coragem, com ousadia, com destemor, com fé, e fez realmente esta revolução. Foi uma decisão de massa, decisão que partiu da massa
da população irauçubense, dos mais simples até, daqueles que sofriam mais com a precariedade das políticas públicas, aqueles que estavam calejados de tantas dificuldades vividas no município, resolveram dar um basta e iniciar uma nova trajetória. E aí realmente cumpriram com esta missão que resolveram abraçar. Eu penso que é isso, deve-se ao povo. Primeiro, quando resolveu eleger alguém que entendia que era alguém que reunia condições para fazer a administração, o choque de gestão que o município queria. Alguém que não tinha os costumes, as práticas politiqueiras comuns na maioria dos municípios, que a grande proposta era fazer uma administração com eficácia. Começou por aí, escolheu alguém nesse sentido. E depois, para fazer a administração, respaldou as decisões e o método de governo que foi implantado. Quando eu iniciei como prefeito de Irauçuba, eu fui muito criticado, recebi uma oposição muito ferrenha contra mim, de vários lados eram ataques. Eu cheguei a ouvir de pessoas próximas, bem próximas, que ocupavam funções privilegiadas na sociedade, de dizer que eu não me elegeria mais nem a presidente de associação pela forma como eu estava fazendo a gestão do município. E eles achavam que ser eleito presidente de associação era muito fácil e que nem ser presidente de associação eu conseguiria. Eu ouvi isso de pessoas que ocupavam espaço privilegiado do município. E realmente, pessoas que tinham, entre aspas, influência, status na cidade, agentes de vários setores da sociedade, se opuseram a mim, gente que votou em mim, muita gente que me apoiou, ficou contra logo depois, em tempo curto, porque alguns que tinham votado também estavam querendo apenas que tirasse o que era de outros para eles, e não pensando no bem da coletividade. Mas o meu compromisso foi com o povo, com a coletividade, e a gestão focou o bem do coletivo. Então, o coletivo em primeiro lugar, se sobrepondo aos interesses individuais, particulares, sempre o coletivo prevalecendo. E o povo me respaldou. Enquanto eu ficava quase só no meio político, eu não tinha Câmara, a Câmara era quase toda contra mim. Eu tinha um vereador na Câmara do meu lado. Eu não tinha apoio dos empresários, não tinha apoio daquele pessoal que tinha importância política. E eu fiz a gestão, parecia ser perigoso até eu andar na rua de tanta gente que tinha raiva de mim, né? Mas eu fiz. E quando veio, por exemplo, a primeira eleição, em seguida para deputado, governador, presidente, foi 1 ano e meio depois, onde alguns saíram e diziam que eu tinha me enterrado politicamente pela forma como eu estava fazendo a gestão. Aquela eleição foi, até hoje, nenhuma superou a que deu a maior votação em termos percentuais a um deputado federal e estadual em Irauçuba. Até hoje não teve uma votação maior do que aquela onde pessoas que se diziam entender de política e se achavam importantes já decretavam o fim da minha carreira política quando eu apenas estava iniciando. Mas o que ocorria? A população estava aprovando, exatamente. A população estava do meu lado, o povo estava comigo, o povo reconhecia. Então, a minha resposta é porque o povo tomou a decisão, não só em uma escolha, mas de inclusive dar respaldo para que fizesse, se fosse executado, uma administração com foco em resultados realmente para o município.